Digno, você pode sentar-se, querido. Louvado seja o Senhor. Nós estamos estudando o Salmo 100. Você está com a sua Bíblia, pode abrir no Salmo 100. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos que se encontram aqui. Salmo 100, diz assim a palavra do Senhor: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Vamos ler juntos o verso 5, se você colocar lá, vamos lá, todos juntos? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Pai querido, nós continuamos na Tua presença e agora que vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor aplique a palavra das Escrituras nos nossos corações. Ó Espírito Santo, vem, dirige-nos, instrui-nos, transforma-nos segundo a Tua vontade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse trecho da palavra de Deus hoje pela manhã e dividimos esse salmo em 2 partes. Na primeira parte desse salmo, nós aprendemos que celebrar ao Senhor começa no coração. A celebração começa no coração. E nós vimos que a verdadeira celebração nasce quando nós enxergamos quem é Deus e colocamos o Senhor no centro de todas as coisas. Quando entendemos que pertencemos a Ele e quando decidimos servi-lo com alegria em todas as dimensões da vida. Mas o Salmo 100 termina, ou melhor, não termina na experiência pessoal do adorador. Ele não nos deixa apenas no campo do sentimento ou da devoção privada. O mesmo Deus que é celebrado no coração quer ser exaltado no meio do seu povo. E é por isso que o salmista agora nos move da vida interior para a vida comunitária, da fé individual para o culto público. Eu queria que você pensasse num relógio, né? No relógio antigo, não esses relógios novos com bateria, né? Nos relógios antigos, você lembra desses relógios antigos que você tinha que dar corda, né? E tinha aquele que eles chamavam de automáticos. Quem é que lembra do tempo do relógio automático aqui? Levanta a mão. Não tinha nada de automático, você ficava balançando o braço, ele tinha um pêndulo que fazia isso, ele estava dando corda o tempo todo. Mas se você lembrar como é que funcionava, tinha engrenagens, não é isso? Alguém já deve ter visto um relógio aberto, né? Aqueles antigos, você já viu? Não viu, não sabe. Então eu vou te contar para você. Tinha um monte de engrenagem, tinha umas molas lá dentro, não é isso? E aí aquilo ficava girando, aquele motorzinho ficava girando numa certa velocidade, de tal maneira que o ponteirinho dos minutos desse uma volta inteira e uma outra engrenagem menorzinha empurrava o ponteirinho das horas para ele ir devagarinho chegando no seu lugar. Agora você imagina o seguinte: se eu pegasse todos os componentes desse relógio, desmontasse, colocasse na mesa, tá? Eu diria para você, olha, aquela engrenagem tem valor, aquela molinha tem valor, aquele pedacinho ali tem valor, mas a hora não seria marcada. Quando a gente pensa em adorar a Deus e celebrar a Deus, somente na dimensão privada, a gente esquece que Deus tem um plano e um propósito, que Ele está formando um povo, e que há coisas que nunca vão acontecer só na dimensão privada.
E aí a gente vai descobrir que Deus está unindo esse povo, colocando cada um conforme os seus dons, os seus talentos, as suas possibilidades, dentro dessa engenharia maravilhosa da graça, e Ele está construindo um povo, um exército, com um propósito especial nessa terra. E aí a gente vai descobrir uma coisa tremenda, que na vida cristã, juntos somos melhores e mais fortes. Diz para quem está perto aí, ó, juntos somos melhores e mais fortes. Olha, uma engrenagemzinha não marca a hora, nem os minutos. Mas todo mundo junto cumpre a finalidade. E é disso que o salmista vai falar agora na segunda parte. Ele está dizendo que ele está convidando as pessoas para a adoração agora, não apenas do modo solitário. Essa adoração que nasce no coração, ela precisa se expressar no culto. Ela é pessoal, mas não pode ser solitária. E é por isso que o salmista nos convida. Ele diz assim: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. E ele está falando do templo. Entrar na porta do templo, nos átrios do templo. A celebração que começou dentro agora encontra forma quando o povo de Deus entra junto na presença do Senhor. E o Salmo 100 nos ensina que a celebração verdadeira sempre encontra o caminho da assembleia, porque fé que não encontra expressão no culto público corre risco de se tornar solitária e frágil. Então, aqui, de modo interessante, o salmista também coloca 3 imperativos que vão nos ensinar como a gente adora a Deus no culto público. O primeiro deles está no verso 4. Verso 4 diz assim: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Ele está agora levando a gente para dentro do templo. E o interessante é que nesses 3 imperativos, o primeiro deles é: entre pelas portas da casa do Senhor. E isso tem a ver com a importância do culto público. A gente vive num tempo em que as pessoas imaginam, pela nossa cultura, pela sociedade, que o culto público comunitário não é tão importante, que a única coisa que importa é o que sentimos, o que gostamos, o que vivemos interiormente. Mas não é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo, quando vai falar sobre culto, vai incluir a parte pública do culto. No Antigo Testamento, há várias ordenanças para comparecer ao templo. Quantas vezes você tinha que ir por ano ao templo, lembrando que o templo ficava numa outra cidade, você tinha que fazer uma viagem. Como você ia, como é que o culto acontecia, de que jeito deveria ser feito. E ainda mais, eles deveriam levar coisas ao templo, eles levavam os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, a expressão prática da ação de graças. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai encontrar a mesma coisa, o mesmo princípio também no Novo Testamento. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, tanto o Velho Testamento quanto o Novo vão dizer: olha, há uma importância na celebração pública, nisso que a gente está fazendo aqui. O culto público não é substituível, não é opcional, não é apenas devocional, porque a adoração que começa no coração tem que se expressar na vida
e tem que encontrar-se também na forma plena do culto comunitário. Então, Deus está dizendo assim: olha, você vai me conhecer no teu coração, você vai viver a minha presença em todos os lugares e vai me servir em qualquer lugar, mas você também vai se reunir com o povo de Deus para adorar o Senhor juntos. Essa é a maneira de Deus. Mas você vai me perguntar, por quê? Se a fé é interior, por quê que é tão importante o culto público? Porque a devoção pessoal sustenta a fé, mas o culto público estrutura a fé. Está entendendo? Aqui dentro eu tenho a minha fé fortalecida, mas a minha fé toma forma estruturada, concreta, aquilo que é subjetivo passa a ser objetivo quando eu estou na presença do povo de Deus. Ela não apenas estrutura a fé, mas ela protege a fé, ela educa a fé, e ela testa, o culto público testa as prioridades da nossa fé. Como é que ela estrutura a fé? Às vezes, nós vemos a fé como algo tão subjetivo, tão nosso, tão pessoal, que a gente diz assim: Deus para mim é assim. Não é assim mesmo que a gente fala? Ó, Deus para mim é assim, Deus pensa assim. Eu não gosto disso, eu não faço aquilo lá não funciona, tal. Por quê? Porque quando a minha fé é só subjetiva, ela não está sendo confrontada e estruturada pela realidade. Mas quando nós estamos no meio do povo de Deus, nós temos outras pessoas que vivem a fé, que encarnam a fé, que fazem o subjetivo ser objetivo de várias maneiras. Isso dá conteúdo e estrutura a fé. E o interessante é que coisas boas e coisas ruins estão no meio do povo de Deus. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão, eu vou baixar minhas duas. Todos nós somos pecadores. O nosso culto é falho, tem defeitos, mas Deus está estruturando a nossa fé apesar disso. Apesar disso. Olha que coisa linda. Deus vai dar conteúdo à nossa fé, usando o povo de Deus. Ele protege a fé, pois nós estamos sujeitos aí fora a tantas influências que nós podemos facilmente perder os limites éticos ou teológicos da vida. Olha, para que casar? É mais fácil juntar. Quando eu fui me casar com a Mirna, cheguei lá no cartório, e casar com estrangeiro é difícil, complicado, não é verdade? Documentos que você tem que buscar lá no país de origem, um monte de coisa. Aí quando eu falei com o cartorário olhou para mim e disse assim: por que o senhor não junta? Fica mais fácil. O cartorário falou isso para mim. É mais fácil. Que interessante, porque a gente está sofrendo uma série de influências do dia a dia, na nossa ética. Não, isso aí é coisa do passado, está na Bíblia, mas a gente não vive mais hoje. Mas quando a gente está no meio do povo de Deus, esse povo de Deus, ele está dizendo: isso aqui é valor para nós, porque é valor da palavra, os limites começam a aparecer. A gente diz: olha, se a sua vida não está legal, não dá para subir aqui não. Mas todo mundo faz. Não, aqui não vai subir. Por quê? Você vai. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso, e nós, como povo da palavra, vivemos a palavra. Na comunhão dos adoradores, debaixo da palavra de Deus, nós estamos vivendo uma fé que é protegida pela palavra do Senhor e nos permite enfrentar os dilemas, não mais como um soldado solitário fora do batalhão,
mas como parte de um corpo espiritual em Cristo Jesus. Se eu pegar um soldado sozinho e disser para ele assim, ó, os inimigos estão todos lá, enfrente os inimigos, o máximo que esse soldado vai fazer é se esconder no meio da mata. Quem sabe dar um tirinho de vez em quando, para não aparecer muito, senão ele vai morrer. Agora, se o batalhão dele está com ele vai enfrentar o inimigo e vai para a batalha. Essa é a ideia da palavra de Deus. O culto público educa a fé. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, como vocês estão ouvindo agora, seja no culto, na escola bíblica, nos grupos pequenos, nos ministérios, nós estamos sendo educados a viver a palavra de Deus diante de Deus e diante dos homens. Essa é a importância do culto público. Mas ele também testa as nossas prioridades da nossa fé pessoal. Ora, se você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, e você coloca tantas coisas antes de Jesus para estar na sua casa, há algo errado nas suas prioridades. Não está batendo o que você está falando com o que você está vivendo. Quando os irmãos imperfeitos como nós convivem conosco, e a nossa prioridade de servir a Jesus servindo pessoas imperfeitas é testada. Dizer, esse cara é chato demais, pelo amor de Deus. Não quero nem ver. E é chato mesmo. É verdade. A começar do pastor, que é chato demais. É assim. Por isso a Bíblia vai nos ensinar que tanto a devoção pessoal quanto o culto público são elementos essenciais da nossa celebração. Fé sem assembleia tende ao subjetivismo, e assembleia sem fé tende ao formalismo. A gente precisa ter os dois, fé e comunidade. Mas talvez a pergunta que fique na sua mente é assim: pastor, e o culto online? Não substitui o culto público? Tem muita gente com a gente online. Na verdade, tem mais gente online agora do que aqui. Deve ter mais de 1.500 pessoas agora online. Na pandemia, a gente viu o valor do culto online. Graças a Deus que tinha culto online, fala a verdade, não é? Foi uma bênção. O evangelho chegou a lugares que a gente não imaginava por causa disso. Porém, não substitui a comunhão da igreja. Por que não substitui? Porque pessoas precisam de pessoas. A gente precisa de gente. Provérbios 27, verso 17, diz o seguinte: o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Sabe, quando Deus coloca alguém perto de você, que te inspira, Ele está afiando você. E se Ele coloca alguém perto de você que te irrita, Ele também está afiando você, porque Ele está testando como os valores que Ele ensinou na palavra estão sendo praticados na sua vida. Precisamos de pessoas. O culto não é um ato de consumo de um produto religioso. Eu não estou aqui para consumir o culto, eu estou aqui para prestar culto. Eu estou aqui para ser parte do time de adoradores, e a plateia é o Deus Todo-Poderoso. Ela é uma expressão comunitária da nossa adoração ao Senhor. E é por isso que o Salmo 122, verso 1, vai dizer do coração do adorador. E olha só o que diz a palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dizer juntos? Alegrei-me. Agora, isso pode ser uma verdade ou uma mentira. Mas o adorador precisa estar na presença do Senhor, junto com o povo. Por isso ele é um ato comunitário.
Primeiro, de obediência a Deus, porque Deus está formando um povo e não apenas indivíduos. Ele está formando um exército de ministros nessa terra e não apenas agentes solitários no meio do mundo. Ele não está formando apenas um grupo de contemplação, ele está fazendo o povo de Deus manifestar a glória de Deus nessa terra. Nós somos os sacerdotes. Deus está preparando uma nação sacerdotal para agir em toda a terra. Ele está formando uma casa de oração para todos os povos. Ele está desenvolvendo a família de Deus. Ele está fazendo uma nova sociedade. Agora, todas essas palavras que eu estou usando aqui são figuras bíblicas da igreja que a gente encontra no Novo Testamento. Isso é ser igreja. Quando você entra pelas portas do templo, você está dizendo a si mesmo e a todas as pessoas que você conhece: eu pertenço a Deus e pertenço ao povo de Deus. E aí se torna a minha identidade. Entrar na casa do Senhor não é um hábito religioso, é uma declaração de prioridade. Quando entramos, estamos dizendo: Deus governa o meu tempo, minha agenda, minha vida. E não entramos porque somos fortes, entramos porque precisamos de Deus e do seu povo. Entrar na presença do Senhor como povo é declarar que Deus não é um complemento na vida, mas o centro da nossa vida. Tanto no culto pessoal quanto no público, a gente tem que dizer que o Senhor é o centro de todas as coisas. Não sei se você sabe, mas em muitos países onde o evangelho é perseguido, como a China, o Irã, a Coreia do Norte, alguns países do Oriente Médio, os cristãos, apesar da perseguição, se reúnem. Eles têm culto público. Eu me lembro de ter conversado com um senhor que foi batizado na Rússia durante o período mais crítico da perseguição comunista à palavra de Deus e à pregação do Evangelho. E quando eu perguntei para ele, como é que foi o seu batismo? Como é que aconteceu? E ele disse assim para mim: olha que coisa interessante, nós saímos de madrugada, eram por volta de 2 ou 3 horas da manhã, saímos de casa para que ninguém nos visse sair de casa, entramos na floresta, fazia um frio incrível, estava nevando, e começaram a chegar os nossos irmãos da igreja no meio da floresta, no meio daquele frio incrível, e alguns traziam pás e machados, e eu não entendia muito bem por que eles estavam levando pás e machados. E aí encontraram um lago congelado, e começaram com as picaretas, pás e machados, quebrar um pedaço do lago congelado. E ali em volta daquele buraco que foi feito naquele lago, eles cantaram louvores a Deus baixinho, porque eles não queriam que as pessoas ouvissem. E aí, naquele lago gelado, eu fui batizado naquela madrugada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Quando alguns missionários perguntaram aos cristãos chineses por que eles continuavam se reunindo, sabendo do risco de serem presos, de perderem seus empregos, de tanta coisa acontecer, a resposta foi muito simples, mas foi chocante. Um deles disse assim: porque sem igreja nós não conseguimos permanecer fiéis. Outro cristão daquele grupo disse: sozinho eu posso até crer, mas junto com o povo de Deus eu consigo permanecer. Para eles, entrar pelas portas não é conveniência, é sobrevivência espiritual. Toda vez que a gente se afasta
da casa do Senhor, a fé se esfria. Você pode assistir quantos cultos online quiser, você vai se esfriar na fé. A sua ética vai ser confrontada pela vida. Você não presta contas para ninguém e para nada. Entrar pelas portas, o salmista diz, ele não está dizendo, entre se for fácil, entre se sobrar tempo, entre se você sentir vontade. Não, ele está dizendo, entrem, porque Deus sabe algo que nós esquecemos. A fé precisa de corpo, a alegria precisa de comunidade, a perseverança precisa de assembleia. Irmãos, quando o culto é confortável demais, nós começamos a achar que ele é opcional. Mas quando o culto custa alguma coisa, descobrimos o quanto ele é essencial. É isso que aqueles irmãos da igreja primitiva e da igreja perseguida nos ensinam. Eles entram porque sabem que sem o povo de Deus, a fé esfria, a esperança enfraquece e o coração se perde. Aquilo que muitos tratam como opcional, a igreja perseguida trata como vital. Quem ama a Deus, entra. Quem entende a fé, entra pelas portas. Quem deseja permanecer fiel, entra pelas portas. Por isso o salmista ensina que celebrar a Deus precisa nos fazer entrar pelos pórticos do templo. E a pergunta que eu tenho para você é, e você o que vai fazer? Se você está aqui essa noite, você já entrou pelas portas. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você sabe o valor. Mas e você que está aí, entre os tantos milhares que estão só online, está perdendo uma parte essencial da bênção que Deus tem para a sua vida, que é cultuar o Senhor no meio do povo dele. Será que não está na hora? E é interessante que muitos, que às vezes só participam de longe, estão afastados. Se a gente perguntar qual é a sua igreja, eles vão dizer, não, eu estou com o Senhor, na minha casa. Querido, você precisa de um povo, você precisa de um exército, você precisa fazer parte do projeto maior de Deus. Então, volta para a casa do Senhor, para os caminhos do Senhor. Tem uma estatística que me chamou a atenção. Eu não estou dizendo que você que está me ouvindo aí online seja parte dessa estatística, mas isso me alerta. No Ceará, fizeram uma pesquisa em todos os presídios do Ceará. 40% daqueles que estavam ali presos, 43% dos que estavam ali presos, se declararam evangélicos. Apenados por vários crimes que você possa imaginar. Quando eu olhei aquela estatística, fiquei pensando, talvez tenha motivo de louvor, 43 se converteram na cadeia, mas não é bem assim. Muitos foram criados no Evangelho, nasceram dentro de uma igreja, têm pais, mães, avós orando por eles, frequentaram a escola dominical, alguns foram até embaixadores do reino, mas depois saíram. E ainda que lá dentro exista algum tipo de temor do Senhor, porque eles ainda se declaram. E eles sabem. Esse afastamento os fez cair de maneiras tão terríveis, por isso estão lá. 43%. Eu me lembro de uma crise muito grande que eu vivi no ministério, quando um jovem, neto de uma irmãzinha da nossa igreja, criado por ela,
foi morto dentro da cadeia. E aquele moço foi morto a pauladas, dentro da cadeia. E quando perguntamos por que aconteceu aquilo, alguém falou baixinho: queima de arquivo. Ele estava envolvido com o tráfico, foi preso na sua casa com uma grande quantidade de drogas, que não era dele, pertencia a alguém maior. E com medo de que ele falasse alguma coisa de onde vinha aquilo, mandaram matar na cadeia. Eu me lembro que trouxemos o corpo para a igreja, porque a família era da igreja. E começaram a aparecer jovens dos mais diversos que você pode imaginar. Os caras mais diferentes que eu já vi. Naquela madrugada chegaram. E eu me lembro que eu fui para casa chorar. E eu falei: Senhor, me perdoa, porque como pastor eu falhei em alguma coisa. Senhor, me perdoa, porque como igreja nós falhamos alguma coisa. Como alguém criado aqui dentro vai parar lá e morre desse jeito? Mas pela misericórdia de Deus, eu me encontrei com o irmão gêmeo dele. Algum tempo depois, aquele irmão gêmeo dele, hoje é pastor, homem de Deus, já era homem de Deus naquele tempo. E ele me disse assim: eu e o meu irmão tivemos a mesma criação, o mesmo caminho, os mesmos ensinos, os mesmos problemas familiares, só que eu fiquei e ele foi embora. E eu pensei assim: há um elemento que não depende nem da igreja nem do pastor, que depende só de você, se você quer permanecer ou não na casa de Deus. É você que decide. Será que não está na hora de voltar? De assumir um compromisso público com o seu Senhor e com o seu povo? Segunda ordem que tem aqui nesse texto: renda-lhe graças. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças. E depois de convocar o povo a entrar na presença do Senhor, o salmista nos ensina a como permanecer diante dele, com ações de graças. Gratidão não é um detalhe do culto, é o ambiente espiritual onde o culto começa. Entrar sem gratidão é estar presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. A gente não entendeu o que é culto. Deus não quer apenas pessoas no templo, Ele quer corações alinhados, adoradores no seu templo. No Antigo Testamento, render graças ao Senhor era um ato concreto de culto. Não era sentimento vago ou uma prática visível ou uma prática apenas cultual. Era algo concreto. O judeu não dizia apenas estou grato ou sou grato. Ele trazia a sua gratidão à presença de Deus por meio dos sacrifícios de ação de graças. Quando ele queria agradecer, ele escolhia um animalzinho, ele levava aquele animalzinho para o templo, aquele animalzinho era assado como churrasco, aquela ovelhinha assada como churrasco, ali no altar, parte ficava para o sacerdote, parte era dada para aquele que levou para a oferta de ação de graças. Ele se sentava com os seus convidados, porque na ação de graças nunca podia fazer sozinho, tinha que trazer alguém, e antes de comer ele dava o seu testemunho. Eu estou aqui para agradecer a Deus por causa disso, disso, disso. E aí comiam juntos em louvor ao Senhor. Então, não era só palavra, eram ações. Mas tudo que acontecia no templo envolvia isso. Você não podia chegar no templo sem levar a sua oferta. E a oferta, eu não estou falando só de dinheiro, eram os animais, era farinha, era isso, era aquilo. Você levava alguma coisa.
você dava o seu testemunho, você tinha um louvor comunitário, porque a gratidão custava algo. Por isso o Senhor ordenou várias vezes nas Escrituras algo que parece incrível. Ele vai dizer assim: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Vamos ler juntos aí? Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Olha, Êxodo 23, 15, 34, 20, Deuteronômio 16, 16, 17, vai aparecer várias vezes na Bíblia. O Novo Testamento não abandona essa lógica, ele cumpre essa lógica em Cristo Jesus, só que não há mais sacrifícios de animais. A gente não traz um animalzinho aqui, graças a Deus. Eu não tenho estômago para esse tipo de negócio. Fala a verdade, esquisito demais. Mas o culto continua sendo sacrificial. Hebreus 13, verso 15, vai dizer assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso aqui envolvia no Novo Testamento palavras, orações, cânticos, confissão, gratidão, testemunhos, expressões de amor a Jesus para com as pessoas. Por isso o verso seguinte, o verso 16 diz assim: e não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se alegra. Todos esses sacrifícios de louvor eram expressões da gratidão ao Senhor das suas vidas. Gratidão permeava tudo que eles faziam na igreja do Novo Testamento. Eles oravam com gratidão, eles cantavam com gratidão, eles serviam com gratidão, eles enfrentavam a perseguição com gratidão. Gratidão não era uma reação à facilidade, mas fruto da fé e presença de Jesus no meio do seu povo. Quando a gente sente a presença do Senhor passeando no meio da gente, não dá para não ser grato. Quando o Senhor toca o nosso coração, não dá para não agradecer. Quando Ele fala a nossa alma, não dá para fazer de conta que não aconteceu nada. O Senhor está aqui no meio do seu povo, passeando pela gente, tocando na nossa vida. E quando Ele toca, eu tenho que dizer: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sei quem eu sou, mas o Senhor está tocando a minha vida. Louvado seja o teu nome. Culto cristão é um altar sem sangue, porque Jesus já morreu na cruz por nós. É uma oferta sem morte, porque não tem nenhum animalzinho morrendo ali. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é você colocado no altar, eu colocado no altar. Deste modo, a gratidão no culto não depende do meu estado emocional, das circunstâncias, mas só depende de uma coisa: a certeza que eu tenho da fidelidade de Deus. Por que eu posso ser agradecido em toda e qualquer circunstância? É porque eu creio, pela fé, na fidelidade do meu Deus. E é isso que o salmista vai dizer no verso 5. Porque o Senhor é bom, leia comigo aí. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Eu posso ser agradecido em toda e qualquer circunstância, não porque eu estou vendo, não porque eu estou sentindo, mas porque eu creio que Deus é fiel. E a fidelidade de Deus é a minha alegria, a minha certeza. No tempo oportuno, a glória de Deus vai se revelar entre nós.
Eu creio na fidelidade de Deus. E então posso agradecer. Render graças é afirmar publicamente que Deus é suficiente. Diz comigo, olha, Deus é suficiente. Jesus é suficiente. Não há o que eu possa perder que substitua a graça de Deus na minha vida. É por isso que aquela igreja louvava. Alguns podiam até ser queimados vivos ou entregues às feras do Coliseu, como a gente cantou aqui. Mas por que a igreja não parava? Porque eles sabiam que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem criatura no céu, nem embaixo na terra, podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu creio na fidelidade de Deus. Eu creio na vida eterna. Eu creio no Deus que tem um plano para a minha vida. E aí a nossa gratidão se torna testemunho, evangelismo, que contagia os outros, que declara que Jesus é melhor do que qualquer outra coisa. E quando nos falta ação de graças, nós nos tornamos espiritualmente vulneráveis. E a murmuração se torna a evidência visível da nossa vulnerabilidade. Quando você escuta um crente murmurando de todas as coisas, é porque está faltando gratidão. A boca fala do que o coração. Se você só reclama, está cheio de gratidão esse coração? Tem alguma coisa errada. Agora, a gratidão protege o culto de dois problemas. Primeiro, o culto centrado no problema, e é muito comum isso hoje. Quando o culto vira reclamação, murmuração ou cobrança de Deus. Deus, eu estou determinando, o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque aqui, porque assim. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada e você o Senhor dele. Mas Ele é o Senhor da tua vida. A gratidão em toda e qualquer circunstância, fixada na fidelidade de Deus, nos coloca na posição de adoradores e não de senhores de Deus. O segundo problema do culto é centrado no consumidor. O que eu vou receber, se eu gostar eu volto, se atender a minhas expectativas eu participo, se não me interessa. Então você virou um consumidor e não um adorador. E isso é um problema. Por quê? Tanto numa quanto noutra, o centro não é Deus, o centro é você. E toda vez que você presta um culto onde o centro é você, Deus ficou de fora. Tem alguma coisa errada aí. A gratidão quebra os dois, porque quem agradece, reconhece a graça, se submete a Deus e confia no caráter de Deus. E esse texto nos faz refletir sobre a maneira como estamos cultuando ao Senhor. Você entra na casa do Senhor como quem vem cobrar alguma coisa, ou como quem vem agradecer, por reconhecer a fidelidade do Senhor, a despeito de qualquer circunstância. A sua oração começa com gratidão, como Jesus ensinou: santificado seja o teu nome. A oração começa assim: Pai nosso que estás nos céus, glorificado, santificado seja o teu nome. Começa com adoração, com gratidão. Ou você já começa dizendo: Deus, minha mãe tinha um problema. Minha mãe tinha muita dificuldade para conversar. E então, de vez em quando, ela me ligava. E era muito interessante, né? Que ela chegava, ligava, eu atendia o telefone, dizia: oi mãe, tudo bem? Ela me chamava de Júnior. Ela dizia assim: Júnior, meu chuveiro queimou. Não falou nem oi. Ela falou: meu chuveiro queimou. Eu falei: tá bom, mãe, e aí? Não, você tem que resolver. Acabou. Desligava o telefone.
Não falava mais nada. Aí eu dizia para minha mulher, minha mãe ligou. O que ela falou? O chuveiro dela queimou. Aí ela dizia assim, mas você está na Inglaterra. Ele estava na Inglaterra. O chuveiro dela queimou. Eu falei, pois é, agora tem que resolver daqui na Inglaterra. Como é que eu vou resolver? Eu não sei, mas vou dar um jeito, tá? Mas era assim. Mas às vezes nós somos assim. Nós não entendemos que há um relacionamento afetivo entre você e Deus, Deus e você. Adoração é isso. E se manifesta também no culto público. Seus lábios oferecem sacrifícios de louvor ou apenas relatam dificuldades? O avivamento que aconteceu na cidade de Pyongyang, na Coreia, em 1907, começou de uma maneira diferente. Num dos primeiros cultos daquele ano, muitas pessoas esperavam um grande mover de Deus, mas naquele primeiro culto não aconteceu nada de extraordinário. Mas esse culto foi o prenúncio do avivamento que aconteceu alguns meses depois. A igreja estava reunida e eles não sabiam muito bem como lidar. Havia perseguição, problemas, os japoneses estavam invadindo, tinha muita coisa acontecendo. E aí, alguém no meio desse culto, entre pastores e líderes, levantou e começou a agradecer a Deus porque o Evangelho havia chegado na Coreia. Aí o outro agradeceu pela vida eterna em Cristo Jesus, apesar de todas as dificuldades. O outro começou a agradecer outras coisas da graça de Deus. E de repente, os missionários ficaram atônitos, porque começou algo que não era o costume daquela igreja, daquela região, daqueles pastores que estavam naquele encontro. Todos começaram a orar ao mesmo tempo. Parecia a reunião da Assembleia de Deus, assim, sabe? Todo mundo orando ao mesmo tempo. E todos começaram a agradecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E os missionários escreveram nos seus diários que algo diferente estava acontecendo no meio do povo de Deus. Nas reuniões seguintes, depois daquele tempo de gratidão, Deus começou a derramar uma profunda sensação da santidade de Deus. Eles começaram a confessar pecados, a chorar os seus pecados. E depois Deus derramou um tremendo de um avivamento naquele lugar. Mas os historiadores dizem, aquele foi o culto, onde tudo começou, quando começamos a agradecer a Deus. Toda vez que a gente começa a agradecer a Deus, o céu se abre e coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Deus derrama graça. Antes de buscarmos um mover de Deus, nós precisamos oferecer a Ele o sacrifício que Ele espera, um coração grato. Um coração grato. A minha pergunta é, como é que vai a sua vida de gratidão? Como é que vai? Como é que vai a vida de gratidão? Como é que a sua boca tem expressado a gratidão ao Senhor? Última coisa, e vou encerrar aqui. Bendigam o seu nome. Eu estava estudando esse texto e falei assim, Senhor, mas não é a mesma coisa? Agradecer e bendizer não é a mesma coisa? E aí eu fui olhar para o hebraico e fui ver que o Senhor estava levando a gente a um passo mais profundo. Bendizer ao Senhor é diferente de agradecer. Na gratidão, eu reconheço a obra de Deus, o que Ele tem feito. Mas quando eu bendigo o nome do Senhor, eu exalto o autor de toda a obra. Deu para entender? O que Ele fez e quem Ele é. Nosso culto deve nos levar a exaltar publicamente o nosso Senhor pelo seu caráter e por aquilo que Ele é. O Salmo 100, verso 5 diz assim,
porque o Senhor é bom, leia comigo aí, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Bem dizer quer dizer falar bem, declarar publicamente, atribuir honra, reconhecer a grandeza. É uma declaração verbal e pública da glória de Deus. É afirmar diante de Deus, da igreja e do mundo: o Senhor é digno de ser exaltado. E toda vez que aparece essa expressão no Velho Testamento, ela está ligada à proclamação pública da fé, à repetição dos atributos de Deus, à confissão coletiva do nome do Senhor. E é por isso que vai aparecer em vários salmos: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. O povo bendizia juntos, em voz audível, reafirmando quem era Deus. No Novo Testamento nós temos a mesma coisa, expressa em vários textos. Romanos, por exemplo, 10:9 diz assim: confessamos com a boca que Jesus é o Senhor. Com o coração cremos e com a boca confessamos. 1 Pedro vai dizer, 2:9, anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem dizer é confessar, é testemunho, é teologia cantada. No dia 31 nós vamos ter um culto diferente. E eu queria desafiar você a bem dizer o nome do Senhor. Eu gostaria que você pudesse gravar em 1 minuto, é 1 minutinho só, tá? Um testemunho de algo que Deus fez ou de alguma coisa que Deus é para você. E em vários momentos do culto a gente vai passar esses testemunhos, um, outro, a gente vai cantar louvores, a gente vai ler a palavra, vai ser um culto de louvor, exaltação, tentar viver isso que a gente está aprendendo aqui. E eu queria desafiar você a ser uma das famílias que vai gravar para mim esse testemunho de louvor a Deus, coisas que Deus fez e coisas que Deus é. Você pode colocar isso para a gente lá e compartilhar, e a gente vai afirmar e bem dizer o nome do Senhor. Quando a igreja bendiz o nome do Senhor, a fé é fortalecida, a verdade é reafirmada, o coração é realinhado. Por isso sempre o culto cristão envolveu cânticos doutrinários. Essa é a maneira de bendizer o Senhor, quando a gente canta a nossa fé. Não apenas as coisas grandes de Deus, mas o que Deus é. Quando, em determinados momentos do culto, a gente tem confissões públicas. Quando, em determinados momentos do culto, a gente tem testemunhos da bondade e da grandeza de Deus. Quando, em determinados momentos do culto, nós proclamamos a grandeza do nome de Jesus, que está sobre todo nome. Isso é bem dizer ao Senhor. Bem dizer ao Senhor não depende do humor do adorador, mas da dignidade do Deus Todo-Poderoso que estamos adorando. Quando a gente bendiz o Senhor, a nossa fé se aprofunda, a nossa visão se ajusta, a esperança se renova. Mas quando a igreja deixa de bendizer ao Senhor, perigos acontecem. Às vezes, a gente para de dizer quem é Deus para só pensar no que Deus está fazendo por mim. Ou talvez o culto seja tremendamente emocional e intenso, mas teologicamente tão pobre, porque as verdades de Deus não são declaradas. Bem dizer protege o culto desses desvios, porque nos obriga a olhar para Deus como Ele se revelou e não como nós gostaríamos que Ele fosse. Bem dizer o nome do Senhor é dizer em voz alta aquilo que sustenta a nossa fé em silêncio.
Deus é bom, Deus é fiel, Deus reina, o seu nome é digno de louvor, seja exaltado o Todo-Poderoso, Senhor sobre tudo. Entramos com gratidão, mas permanecemos oferecendo louvor e saímos proclamando o nome do Senhor. Martinho Lutero traduziu e compôs hinos que exaltavam o nome de Deus, proclamavam o senhorio de Cristo, ensinavam teologia em forma prática através da canção. Um dos grandes homens que fizeram a transformação da liturgia do culto foi Martinho Lutero. O culto, até Martinho Lutero, era um pouco diferente. Lembra que a missa era celebrada em latim. O povo não entendia. A leitura era feita em latim. Então, Lutero, ele começou a sua reforma muito antes de colocar as teses naquela porta, fazendo um culto diferente na sua igreja. Ele era um pároco, um padre. E ele começou a estudar a Bíblia, ele viu que o povo precisava conhecer a Bíblia. E ele começou a celebrar em alemão, a pregar a palavra, a traduzir a Bíblia para a língua alemã. E aí ele viu que muita gente não sabia ler e escrever, e que não conseguia guardar os valores da fé. E então ele teve uma ideia que muita gente certamente iria criticar. Ele pegou as canções que eram cantadas nas tabernas, aquelas músicas conhecidas das tabernas, que todo mundo sabia a melodia, e colocou letras que afirmavam a doutrina e a verdade do Evangelho. E aí eles as cantavam na igreja, e o povo saía cantarolando pelas ruas. Você entende agora por que a gente termina cantando? Eu mando você, vai para casa com essa melodia. Porque talvez você não lembre mais nada do que eu falei, mas aquela canção vai ficar na tua cabeça. Porque a gente está bem dizendo o nome do Senhor e afirmando a verdade da palavra. E essa palavra continua falando na vida da gente. Por isso a igreja, publicamente, bendiz o nome do Senhor. A pergunta final não é apenas se somos gratos, mas que nome estamos proclamando com os nossos lábios e com a nossa vida. Quando aprendemos a bendizer o nome do Senhor, o nosso culto deixa de ser apenas resposta à bênção e se torna declaração da glória. Não celebre sozinho o que Deus planejou para ser vivido em comunidade. Esse é o ensino desse texto. Vamos orar ao Senhor para a gente terminar esse culto. O que é que Deus falou com você? Nós aprendemos primeiro o valor do culto público. Quem inventou esse negócio foi Deus, não foi o homem não. Porque Deus tem um plano para fortalecer a sua fé, proteger a sua fé, testar os limites da sua ética e assim por diante. O Senhor está dizendo, quando você vem para adorar, coloca Deus no centro, começa com gratidão e depois exalta quem Ele é e a glória do seu Senhor. E quando a gente faz isso, as janelas do céu se abrem e coisas tremendas da graça de Deus caem sobre a nossa vida. Talvez um dos momentos mais significativos para mim foi um momento de comunhão e adoração com um grupo pequeno de pessoas, e a gente começou só a cantar uma canção que você conhece. Ela só diz aleluia. O Agnus Dei, você lembra dessa canção? Aleluia, aleluia,
é Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. E sabe, a gente estava cantando essa canção, ninguém falou, mas a presença do Senhor começou a se mover naquele lugar. E todos nós começamos a chorar, um após o outro. Por quê? Porque culto é isso, Senhor no centro, agradecendo e bendizendo o nome do Senhor. Será que a gente consegue cantar essa canção? Consegue botar a letra ali? Será? Então fica de pé, vamos cantar juntos aí. Vocês estavam fazendo um coro tão bonito, não é? Vamos lá, me ajuda?